Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e mais um da série Atualidade do Pensamento Espírita, no qual estamos estudando o Livro dos Espíritos, hoje das questões 68 a 70, na qual nós vamos ver a definição espírita de vida e de morte. Mas antes de darmos essa definição propriamente espírita, e antes de mais nada, eu peço que, se você gostar do vídeo, vá até o final, reflita a respeito e, se gostar, dê o seu like, compartilhe, faça seus comentários para que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas possível. Se você ainda não é inscrito no canal, considere-se em se inscrever. Se você já é inscrito, aperte o botão do sino ao lado do botão de inscrição para receber mensagens a respeito de vídeos novos. Eu te peço essa gentileza, se você gostar do meu trabalho, logicamente. E voltamos agora ao nosso tema. Antes de vermos uma definição espírita propriamente dita, nós vamos falar a respeito desse tema, dessa definição de vida no âmbito materialista. Para o materialismo, que não existe uma alma separada nem inteirada com o corpo, ou seja, não existe nenhum princípio da imortalidade da alma, nós podemos dizer que a vida biológica, e a única que existe para o materialismo, ela deriva da aglomeração dos elementos químicos, da composição entre esses elementos, que vão formar um ser complexo, ou não, no caso de nós seres humanos, sim, que tem metabolismo, que cresce e que se reproduz, e que passa por todas essas transformações da matéria. Essa é a definição materialista de vida, e isso é só para nós começarmos. Então, após isso, vista essa definição de vida, vamos ver a de morte. Nós temos, por hábito, sempre alongarmos um pouquinho o nosso conhecimento. Então, nós vamos pegar o conceito médico de morte clínica, para termos uma ideia da complexidade do que é esse fenômeno, ok? Vamos ler aqui uma definição de dois conceitos de morte, um de morte clínica e o outro de morte biológica. Sigamos. A morte clínica é definida quando ocorre inconsciência, ausência de movimentos respiratórios e batimentos cardíacos eficientes, porém com viabilidade cerebral e biológica, enquanto que a morte biológica irreversível ocorre quando há deterioração irreversível dos órgãos, que se segue à morte clínica, uma vez que não se instituam as manobras de ressuscitação cardiorrespiratória. Então nós vamos ver que, de acordo com essa definição materialista, logicamente, e eu estou preparando o terreno para o conhecimento espírita, diz que a morte biológica é quando há a deterioração irreversível dos órgãos. E nós vamos ver que esse princípio, essa definição, está concorde com a definição espírita de morte. Nós vamos ver daqui a pouco na questão 68. Vamos seguir então agora para a nossa conceituação espírita a respeito de vida e morte. Para nós espíritas, a vida ela não depende somente de uma composição química. A vida é muito mais do que isso. A vida ela é ditada pela presença do espírito, do princípio espiritual. Para nós espíritas, quando o princípio espiritual é criado por Deus, ele é envolvido automaticamente numa espécie de matéria que nós chamamos de perispírito, uma matéria sutilíssima que nós vamos estudar de forma mais aprofundada em vídeos futuros aqui nessa série. E essa animalização da matéria, ela gera uma incessante interação entre o espírito, que precisa dessa matéria para interagir no mundo material,
e precisa também dessa matéria para interagir nas dimensões espirituais, que são formadas também por espécies de matéria mais sutis do que esse mundo material. Então nós vemos que não há, tecnicamente falando, e não há, factualmente falando, manifestação do espírito sem a matéria. Portanto, a matéria, ela não compõe a inteligência, ela apenas recebe essa inteligência através do espírito. E o espírito usa da matéria para poder evoluir, para poder progredir na escala, como propõe Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Então, visto isso, nós vamos ler a questão número 68 de O Livro dos Espíritos para linkarmos aquela definição que nós acabamos de dar de morte clínica e morte biológica e ver se ela está concorde com o ensino que os Espíritos nos ofereceram nessa questão. Leiamos. Allan Kardec pergunta: qual a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. E dentro dessa pergunta, ele faz uma nova pergunta. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Os amigos espirituais respondem sim. A máquina está mal montada. Cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Então é justamente concorde com aquela definição que nós demos de morte biológica que o Espiritismo caminha. Então, a morte existe para nós espíritas? Sim. Nós acabamos de ler que ela se dá pelo esgotamento dos órgãos. Agora, uma coisa é a morte, outra coisa é a desencarnação. Outra coisa é o período de perturbação pelo qual nós passamos no mundo espiritual, que nós vamos estudar esses dois itens separadamente também em ocasiões futuras, aqui nessa série do Livro dos Espíritos. Então, a princípio, nós podemos dizer que há uma diferença entre morte, que se dá pelo esgotamento dos órgãos, de forma natural ou violenta, ou a desencarnação. E a desencarnação, que é o desenlace do espírito em relação ao corpo físico, o desenlace final daquela encarnação. Visto isso, visto todo esse conhecimento que nós temos a respeito da morte e a sua diferença para a desencarnação, agora nós vamos falar sobre algumas questões que vêm comprovar no pensamento, de acordo com o pensamento de Allan Kardec, essa afirmativa da diferença entre morte e desencarnação. Antes de nós prosseguirmos o nosso conhecimento a respeito dessas definições, eu digo para vocês que vou deixar aqui 2 cards de 2 vídeos que eu já fiz dessa série, um falando sobre o aparecimento e o desenvolvimento da vida no planeta Terra, que é um item correlato a esse, onde nós abordamos o tema de uma outra forma, seguindo o Livro dos Espíritos, e outro falando sobre o fluido vital, que também deixarei aqui, falando sobre as questões pertinentes ao que é o fluido vital, como ele se manifesta. Mas, para recapitularmos, nós vamos tecer alguns breves comentários a respeito dele, para que nós possamos fazer até a nível de revisão. O fluido vital, cada um recebe uma carga de fluido vital de acordo com o seu nível evolutivo, de acordo com o seu nível de expiação ou prova. E quando eu falo receber, isso já é algo automático que acontece no fenômeno encarnatório, e a pessoa, através do sono, através da respiração e através da alimentação, e através também da doação energética, que no Centro Espírita nós chamamos de passe, que é uma técnica conhecida em todas as culturas, em todas as épocas da humanidade, nós repomos esse fluido vital. Chega um momento em que nós vamos envelhecendo, logicamente, e esse fluido vital, como não poderia deixar de ser, ele vai se esgotando. Na verdade, muitas vezes, há uma confusão muito grande entre morte e desencarnação, justamente por causa do fluido vital. Porque morte não é extinção do fluido vital, gente. Morte
como acabamos de ler, esgotamento dos órgãos do corpo físico. Voltamos àquele conceito de morte biológica proposto no início do vídeo. A desencarnação, ela vai acontecer algum tempo depois da morte, ou pode vir a acontecer, inclusive, antes da morte, dependendo do nível evolutivo do corpo, do espírito ali encarnado. Então, o esgotamento desse fluido vital, ele se dá com algum tempo, geralmente falando, né, na maioria dos casos, após a desencarnação. Algumas horas, alguns dias, ou pode demorar até um pouco mais. E a perturbação, não podemos também confundir com desencarnação. A perturbação ela é toda mental. Ela não é um fenômeno energético. Ela é apenas uma repercussão mental de um espírito. E perturbação, quando nós falamos em O Livro dos Espíritos, não quer dizer que seja algo ruim. Quer dizer que pode ser um período de torpor, um período de readaptação mental, aquela nova dimensão a qual nós voltamos, e tudo isso que a gente vai ver em vídeos futuros, como eu já disse. E já chegando ao final desse vídeo, na questão 70, Kardec pergunta o que acontece com a matéria que animou o nosso corpo e com o fluido vital, com o princípio vital que o manteve durante toda uma encarnação. Os espíritos falam que eles são recompostos na natureza e o espírito volta para a dimensão que lhe é peculiar, ao seu nível evolutivo, e prepara-se para uma nova vida no corpo físico. Então, para nós resumirmos a temática do vídeo, a definição de vida à luz da doutrina espírita, ela leva em conta a imortalidade da alma, a existência da alma com a sua imortalidade, e o conceito de morte é apenas uma volta para o mundo espiritual. É o esgotamento desses órgãos que nós temos nesse atual corpo físico, com o consequente esgotamento do fluido vital com um fenômeno chamado desencarnação. Ok? Então aguardo vocês numa próxima oportunidade. Tenho a agradecer a todos que chegaram conosco até o final desse vídeo. Novamente peço para você curtir, comentar e compartilhar para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possível, para que o nosso canal também seja divulgado mais amplamente nessa plataforma. Eu peço para você se inscrever nele. Se você já é inscrito, toque o botão do sino ao lado do botão de inscrição para receber mensagens a respeito de vídeos novos. Muito obrigado a todos. Meu nome é Marcelo Furtado. Esse é o canal Oficina de Espiritualidade. Muita paz e saúde.